E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre fé. E aí eu fiz algumas anotações aqui, ó. Umas anotações para estar conversando aí e explicando para vocês. O que é fé, né? No dicionário, a fé ela significa confiança. Na Bíblia, a definição de fé se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé, então, é confiar em algo ou alguém que não vemos, como é o caso de Deus, né? Que nós não vemos, mas sabemos que Ele existe, pois mesmo não podendo vê-lo, cada detalhe da sua criação, ela confirma que Deus existe. E isso se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, o que significa ter fé? Ter fé significa confiar em Deus, mesmo em meio às tristezas, dificuldades, incertezas, perseguições, perdas e até na entrega da nossa vida e das nossas escolhas a Deus. Nós oramos pedindo algo para Deus ou uma resposta e depois de segundos irmos resolver com nossas próprias mãos numa fé. Fé é esperar em Deus e confiar que Ele fará o melhor para nós. Então aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, da minha vida, na minha família e tal, do que é fé, né, algumas coisas que aconteceram comigo. Então em minha infância, meu pai ele perdeu o emprego e aí ele orou a Deus e Deus deu um serviço novo para o meu pai. Eu, desde meu nascimento, eu tive alguns problemas de saúde e minha mãe sempre orava a Deus, pedindo que Ele me curasse. Graças a Deus, me curou e hoje estou aqui, ao lado de Jesus, servindo como testemunho. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus sempre esteve presente. Ele nunca nos abandonou. Mesmo meus pais não conhecendo, assim, na época, né? Meus pais não conheciam como a gente conhece Deus hoje, né? Mas eles tiveram fé e procuraram Deus de coração. Isso é o que Deus quer e nos promete em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, né? Então, ó, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Versículo 13 diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Então nós temos que ir a Deus, orar a Deus, pedir a Deus as nossas necessidades, compartilhar com Deus as nossas escolhas, de acordo com o nosso coração limpo, realmente confiando que Deus fará o melhor pra gente. Porque, como diz Jeremias, a gente só vai achar Deus quando a gente procurar a Deus de todo o coração. Com fé, com confiança em Deus, acreditando que Deus vai fazer o melhor para nós na nossa vida. Aí aqui eu tenho mais alguns exemplos, né, de fé que foi na minha adolescência, né? Eu fiz um curso há um tempo atrás e eu orei para Deus, né, fazer o melhor. E apesar das dificuldades que eu tive no curso, que eu tive bastante dificuldades, eu sei que Ele fez o melhor. Graças a Deus, hoje eu louvo a Deus porque eu consegui concluir o curso. Graças a Deus. O meu namoro também, né? Quanto tempo eu orei a Deus por uma pessoa especial. Comecei a orar desde muito novinha por uma pessoa especial. E no momento certo, Deus me entregou esse presente, né? Deus me deu uma pessoa muito especial, uma pessoa muito legal. E hoje a gente casou, graças a Deus, né? A gente tá casado já vai fazer 3 anos. E a gente tá muito feliz, graças a Deus. Então eu também agradeço muito a Deus por Ele ter posto essa pessoa muito especial na minha vida. E o meu serviço também, eu também orei a Deus por um serviço, né? E Deus fez o melhor pra mim, e graças a Deus tudo tem dado certo, né? Então, assim,
Embora às vezes pareça que Deus não nos ouve por causa da aparente demora da resposta de Deus, né? Porque muitas vezes a gente ora querendo uma resposta hoje, mas aí Deus demora um pouco para responder, né? A gente acaba ficando ansioso, achando que Ele não está nos ouvindo. Mas Ele nos ouve sim, mas nem sempre a resposta é imediata. Às vezes Deus dirá, espera um pouco, e às vezes Ele dirá não. Mas nunca reclame da resposta de Deus, pois Ele sabe o tempo certo para tudo. E isso se confirma em Eclesiastes, no capítulo 3, né? Onde Deus, onde a gente lê aqui na Bíblia, né? Deus falando um pouquinho sobre o tempo, né? Eclesiastes, capítulo 3. Um minuto. Aí, Eclesiastes capítulo 3 diz assim, o capítulo 1, né, e o capítulo 13, versículo 1 e o versículo 14, tá? Que diz assim, o versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o versículo 14 diz assim, de Eclesiastes 3, né? O versículo 14 diz assim, sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então aqui a gente entende, né, que Deus ele vai nos dar uma resposta sim, Ele vai nos ajudar, Ele está nos ouvindo quando a gente ora. Só que Ele faz tudo no tempo certo, no tempo dele. Não adianta a gente querer que seja no nosso tempo, porque às vezes a resposta de Deus vai vir na hora, né? Quando é uma coisa assim emergente, de emergência, aliás, vai vir na hora. Mas às vezes Deus, no tempo dele, vai responder. E falando ainda sobre a fé, né? O que dizer de Hebreus 11, né? Quem já leu Hebreus 11, né? A gente, que são encontrados ali, né? Os heróis da fé, ou a galeria da fé, né? Se você ainda não leu, eu super indico que você leia Hebreus capítulo 11 inteiro. É muito legal. E também dos discípulos, né? De Jesus. Todos esses homens, eles sofreram a vida toda, pelo menos em alguma parte, se não a vida toda, né? Se eles não sofreram a vida toda, eles sofreram em alguma parte ali da vida deles. Gente, é impossível passar por este mundo sem sofrer, né? E João, capítulo 16, versículo 33, ele confirma isso, né? Então, João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui o próprio Jesus ele fala que no mundo a gente vai ter sim aflições. Então é impossível passar por aqui sem ter aflições. Mas ele também fala, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com Jesus, a gente vai vencer as nossas aflições, vai vencer as nossas dificuldades. Simplesmente tenha fé, ore, entregue o seu caminho e a sua vida a Jesus. É impossível agradar a Deus se não tivermos fé. E isso também se confirma em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Por isso que eu tô falando para vocês, se vocês puderem, a hora que vocês puderem, passa lá, dá uma passadinha lá em Hebreus, capítulo 11, e lê Hebreus, porque Hebreus, capítulo 11, ele vai falar muito sobre esse assunto que eu tô tratando com vocês hoje, que é a fé. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né, ele vai falar sobre que é impossível a gente agradar a Deus se a gente não tiver fé. E aí, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Ter fé sempre nos ajuda em todos os setores da vida, vamos dizer assim, né? Principalmente na pregação do Evangelho. Lembrando que isso foi algo que Jesus mesmo nos pediu em Mateus 28, do 19 ao 20, né? Mateus, capítulo 28, versículo do 19 ao 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Então aqui Jesus ele está pedindo para a gente ir e pregar o Evangelho e falar dele para as outras pessoas também. E que para ser realizado, né, a gente precisa haver fé, a gente precisa ter fé em Deus para a gente pregar o Evangelho. Pois como vou falar de alguém em quem não confio, né? Não ando junto, não converso. Como a gente vai falar de uma pessoa que a gente não tem contato, não conversa, não anda junto com a pessoa, não tem um momento ali com a pessoa? Não tem jeito, né? A gente tem que ter fé em Deus, comunhão com Ele, querer estar do lado dele, passar essa mensagem para o mundo, mostrar o amor dele, a luz, o sacrifício que Jesus fez, né, por este mundo onde a escuridão, o medo, a incerteza, a falta de amor reina. A gente tem que mostrar tudo isso, o sacrifício de Jesus, o amor, a luz, porque este mundo é um mundo escuro, um mundo onde o amor não reina mais. Pessoas estão entrando em depressão, morrendo e sofrendo. Tem um monte de gente aí fora que está carente de tudo que temos, que é Jesus e do seu amor. Porque muitas vezes nós somos egoístas e guardamos Jesus e tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem a oferecer em uma caixinha que está guardada tão fundo dentro de nós que nos esquecemos até da nossa missão, né? De levar o Evangelho e também refletir o caráter de Cristo. Isso não pode acontecer na vida do cristão. A gente não pode colocar Jesus tão fundo dentro de nós, tão fundo dentro da caixinha, que nem a gente mesmo lembra mais que Jesus existe, né? Então que a gente possa colocar Jesus como primeiro, único, melhor na nossa vida e aí refletir o caráter de Jesus e passar o seu amor para o mundo. Que possamos ser melhores a cada dia, né? Como eu falei, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem que ter fé e estar disposto a realmente trabalhar para Ele. Falar da sua palavra e orar para que o Espírito Santo nos ajude a refletir o caráter de Jesus. E um dia, que nós possamos dizer, assim como Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que inclusive é o tema do canal, né? Eu vou estar lendo para vocês aqui na Bíblia, para vocês. Só um minuto. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Né? Que possamos um dia chegar ao ponto de dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E no fim, afirmar também como Paulo afirmou. Além de ele dizer que ele foi crucificado com Cristo e que Cristo agora vive nele, que ele não faz mais as coisas por ele, mas que Cristo, que ele reflete o caráter de Jesus e que ele está sempre ao lado de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, ele também falou algo muito legal, que a gente tem que estar aí, caminhar com Jesus, para no fim a gente conseguir falar isso também, né?
capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E nunca se esqueça, coloque Jesus sempre como o primeiro, único, melhor em sua vida. E tenha fé nele, entregue a sua vida, seu caminho ao Senhor. Confia nele que tudo ele fará. E que no final de tudo da nossa vida, da nossa passagem aqui por essa terra, que a gente possa realmente falar o que Paulo falou, que Cristo vive em nós e que a gente combateu um bom combate, né? Terminou a corrida e venceu a fé, que a nossa coroa agora está guardada e que Jesus nos dará o dia que ele voltar. Eu gostaria de estar orando com vocês. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. O Senhor nos ajude a realmente colocar o Senhor sempre como primeiro, único e melhor na nossa vida e que possamos sempre entregar o nosso caminho ao Senhor e ter fé em Ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, pelos méritos do seu Filho amado Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês e tchau!